Fala aí, galera do Mentos Online, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam muito bem, beleza? Mais uma vez estamos aqui, sou o Caio, já me conhecem, tá? Para assistir, né, as aulas sobre orações condicionais, que é um tema que geralmente o pessoal costuma ter um pouquinho de dificuldade, mas com calma a gente vai conseguir chegar lá, beleza? Tá? As conditionals, galera, também podem ser chamadas de if clauses, beleza? Elas vão estabelecer basicamente uma relação entre condicional e condicionante. Ou seja, sempre terem uma oração condicionante e uma oração condicional. Ok? Beleza? O que vai variar aqui? A previsibilidade e a certeza. Tá? E vai variar desde o zero conditional até o first conditional, second conditional e o third conditional. Tá? Condicional 0, 1, 2 e 3. Ok? Bom, meus queridos, olha só. Antes de nós vermos os condicionais em si, eu queria pegar aqui no primeiro caso do zero conditional para mostrar para vocês um detalhezinho. Pegar o exemplo aqui, ó. Algumas coisas antes de nós vermos estruturalmente, propriamente dito. Ó, if you heat water to 100 degrees, it boils. Questão para vocês, galera, se liga. O if, ele é obrigatório nas if clauses. O nome da oração já te diz muita coisa. If clause. Tá? Ele pode ser substituído em algumas situações por unless, por when e por whether. Tá? As três podem substituir. Podem, mas a chance disso acontecer é muito pouco. Então, dá uma notadinha aí, tá? When, whether e unless. Mas 90% das vezes vai ser com if. E ele é obrigatório estar na frase. E aqui vem uma questão, tá? Caso o if comece a frase já na frente da frase, tá? Obrigatoriamente você usará a vírgula. Ok? Agora, caso o if esteja no meio da sentença, aí você não pode usar a vírgula. Atenção para isso, tá? If na frente, vírgula obrigatória. If no meio das duas orações, você não pode usar vírgula. Tudo bem? Agora vamos lá, rapidinho, para a estrutura, começando aqui do zero condition. Ele vai estabelecer o quê? Verdades científicas, fatos científicos, situações do presente, cotidianos e corriqueiras. Tudo bem? Qual a estrutura, galera? O if, tá? Primeiro verbo no simple present, segundo verbo no simple present, tá? Primeira oração no simple present, segunda oração no simple present também. Como vocês podem ver aqui, ó. If you heat water, ó, heat, simple present, tá certinho, 200 degrees, se você aquece a água a 100 graus Celsius, vírgula, it boils, aqui é o simple present também, na forma de terceira pessoa. Ela ferve, ou seja, se você aquece a água a 100 graus, ela ferve. Tudo bem? Aqui um fato científico, uma situação cotidiana, corriqueira. Tudo bem? Belezinha? Show. Vamos lá para o próximo, que é o first conditional, condicional 1. Ele vai estabelecer situações que são possíveis de acontecer ou prováveis, tá? Ou seja, que há uma previsibilidade dela acontecer, que será bem provável que ela aconteça. Não é uma certeza, como no primeiro, mas é bem provável. Daí, eu utilizar na estrutura, como vocês podem ver, já agora o future simple. Ou seja, eu vou usar o if. A oração que tiver o if vai ter o simple present, tá? E a outra oração é o future simple. Então, se atenta com isso. No zero condition não faz tanta diferença, porque simple present é simple present. No first condition, não, tá? A oração que tiver o if sempre será a oração que tiver o simple present, tá? O future simple não pode vir com o condicionante. Tudo bem? Vamos lá, por exemplo. I won't go to the beach if it rains. E aqui o que eu falei com vocês, ó, já tem o if no meio da sentença, separando as duas. Então, nesse caso, não tem vírgula. Ó, I won't go to the beach. Eu não irei à praia if it rains, se chover. Ou seja, caso chova, não irei à praia. Beleza? Tranquilo? Future simple, simple present. Agora, first conditional, galera, tem outras três estruturas que podem, tá, ser utilizadas também com ele. Vão variar um pouquinho, tá, mas também vão caracterizá-lo. Beleza? E serão essas estruturas. Primeiro caso, if, simple present, mais should. Obviamente com o infinitivo, sem o to, tá? Sempre que aparecer isso aqui, galera, W/O significa without, sem. Tudo bem? Vamos ver aqui o exemplo. Ó, if you want to pass the exam, se você quiser passar nas provas, you should study, você deve estudar. Ó, a oração com if, com o verbo no presente, beleza? Tá? If you want to pass the exam. Ah, professor, e se aparecer um outro verbo? Problema nenhum, tá? Não vai mudar nada, tá? Como vocês estão vendo aqui, o verbo no infinitivo. A oração, tá? Que virá depois, tá?
é aquela separada pela vírgula, falei com vocês, if começa a frase, a vírgula vem no meio, da you should study, a segunda oração é a oração com o should. Terceiro exemplo, if simple present mais o imperative, o modo imperativo, como é que fica? Ó, if you have any trouble, vírgula, call me. Ou seja, o simple present será usado na oração que tiver o if, depois eu uso o modo imperativo. Se tiver algum problema, me liga. Tudo bem? Terceiro caso, if simple present mais can, e, obviamente, infinitivo without to, infinitivo sem o to. Como é que fica? If you have any trouble, usei o mesmo exemplo aqui para ficar mais fácil, tá, galera? Só modifiquei a segunda parte. Tudo bem? Ó, primeira frase com o if, com o verbo conjurado no simple present, vírgula, you can call me. Tudo bem? Tranquilo? Belezinha? Vamos lá. Agora, o second conditional, galera, ele vai estabelecer situações improváveis ou hipotéticas. Então, se a gente for numa escala de certeza, é como se o zero conditional fosse 100% de certeza, tá? O first conditional fosse ali 70%, 80% de certeza. O second conditional fosse de 10% a 20% de certeza. E vocês devem imaginar que o third conditional é impossível, ou seja, 0% de certeza. Tudo bem? Então aqui eu vou trabalhar com hipóteses geralmente improváveis, tá? Ou situações muito caricaturadas. Vamos lá. Ó, estrutura, meus caros, cuidado que essa estrutura aqui ela já é um pouquinho maior. Então, atenção com isso. Eu vou usar o if, vou usar o simple past, vou usar esses 4 modais aqui, should, could, would e might. E atenção, um detalhe. Se eu usar o should, vai ter um caráter meio que de conselho, como nós vimos lá com o first condition. Ou seja, eu se fosse você, tá? Tararam, tararam, tararam. Seria uma ideia meio de conselho. Agora, se eu usar o could, would e might, aí eu vou tratar, né, no campo da hipótese. Lembrando que could seria uma situação, mesmo improvável, mais provável do que uma oração com would, que é mais provável do que uma oração com might. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Exemplo. If I were an animal, I could, would or might be a bear. Ou seja, se eu fosse um animal, eu poderia ser seria um urso. Ok? Beleza? Agora, um outro exemplo utilizando o should. Ó. If you had another chance, se você tivesse outra chance, you should prepare yourself better. Ou seja, você deveria se preparar melhor. Tudo bem? Como eu falei com vocês, não é muito naquele caso, tá? Da hipótese, é no caso mais de um conselho mesmo. Tudo bem? Então, atenção de novo para isso. Prova de inglês do Enem, ela é interpretativa, então cuidado, tá? Para ver o second condition, você identificar na frase, beleza? Aquela dica de leitura que eu falei com vocês, identificou a estrutura, já sabe o que é, tá? Lá fazendo, né, o scanning, beleza? E aí você vai, ó, should, conselho, could, would or might, possibilidade ou hipótese. E por último, o third condition, situações impossíveis, que eu falei com vocês, elas seriam possíveis no passado, mas já não são possíveis mais no presente, beleza? Ou no futuro, tá? Então, ó, estrutura, essa é bem grandinha, atenção com isso. If com past perfect, ou seja, o if é a oração que vai ter o past perfect, tá? E atenção aqui no second condition também, porque eu não posso usar modais com if, então a oração com if será com simple past, então aqui embaixo a oração com if será com past perfect, e a outra oração ela vai ter agora could, would ou might, por quê? Como são situações impossíveis, eu já não posso usar mais o should, que é da ideia de conselho, tudo bem? Então eu vou usar could, would ou might, mais o present perfect, tudo bem? Vamos ver como é que fica, ó. If you had arrived earlier, se você tivesse chegado mais cedo, you could have watched the whole game. Você poderia ter assistido o jogo todo, mas não chegou mais cedo, viu só uma parte do jogo, ou viu nada do jogo. Tudo bem? Belezinha? Então, ó, if com o past perfect, mais a outra oração separada pela vírgula, sempre não esqueçam, tá? Com um dos 3 modais, mais o present perfect. Tudo bem, galera? Belezinha? Então é isso, valeu, tamo junto, abraço, valeu!